Olá, Game Devs! Para quem não me conhece, me chamo Kelvis. Sou analista de sistema, desenvolvedor de jogos, artista digital e fã de Kate Tunstall. O que não tem nada a ver com a aula de hoje, que é Introdução ao Godot Engine. Essa série de aulas faz parte da iniciativa CIA-NCI, onde apresentarei tutoriais de desenvolvimento de jogos apenas com ferramentas gratuitas, open source ou o mais acessíveis possível. E a primeira ferramenta que trataremos aqui será o engine de jogo open source Godot, que, considerando várias métricas, é atualmente o maior projeto open source existente. A primeira coisa a se discutir é como se pronuncia: Godot ou Godot? É bem simples, se pronuncia Godot, como no francês. Por quê? O Godot foi criado pelos desenvolvedores argentinos Juan Lenietsky e Ariel Manzur. Eles basearam o nome em uma peça de teatro chamada Waiting for Godot, do autor irlandês Samuel Beckett. A peça foi escrita originalmente em francês e se chamava En attendant Godot. Mas por que Godot? Simples. Ele é leve, poderoso, flexível, pode ser utilizado para criar jogos 3D, jogos 2D e até aplicativos. E acima de tudo, é open source. Você não vai pagar um centavo por ele, nem nada de royalties. Primeiramente, para baixar o Godot, bastaria ir ao site oficial que deixarei na descrição do vídeo e baixar a versão mais recente. No momento da gravação desse vídeo, é a 4.0.3, na versão .NET. Vamos começar pela tela inicial do Godot, onde podemos criar projetos novos ou selecionar e importar projetos existentes. Nessa área estão todos os nossos projetos. Clicando em Import, nós podemos importar outros projetos. Alguns detalhes extras nessa tela é que aqui podemos também mudar a língua do editor. E, nessa segunda aba, podemos visualizar os templates e projetos de demonstração que a comunidade posta no Asset Library do Godot. Vamos voltar para o Local Projects. A princípio, vamos criar um projeto para conhecermos a interface. Clicamos em New Project. Com isso, nos é apresentada a tela de novo projeto. Aqui nós podemos escolher um nome para o nosso projeto. No caso, eu colocarei Abacate. Também devemos escolher uma pasta para nosso projeto. Eu vou colocar na área de trabalho. Uma coisa importante é que essa pasta deve estar vazia. Para isso, nós podemos clicar aqui em Create Folder, que o Godot vai criar uma pasta com o nome do nosso projeto. Logo abaixo, nós podemos escolher o renderizador. Nós temos aqui o Forward Plus, que é o mais recente, que suporta gráficos 3D avançados, o Mobile, para aplicações mobiles, e o Compatibility. Esse daqui é para máquinas mais antigas ou hardwares mais lentos. Geralmente nós utilizamos o Forward Plus. Um pouco mais abaixo nós temos aqui para selecionar o Version Control. No caso aqui vamos deixar selecionado o Git. Em uma aula separada sobre versionamento, eu explicarei melhor sobre isso. Podemos agora clicar em Create Edit. E aguardamos o Godot carregar. Primeiro, vamos analisar cada parte dessa interface. Aqui do lado esquerdo nós temos o painel de cenas, que é onde organizaremos as cenas e objetos do nosso jogo. Logo abaixo dele nós temos o File System, que é onde nós veremos a representação dos arquivos de nosso projeto. Já do nosso lado direito, nós temos o Inspector, que é onde nós alteraremos propriedades de nossos nodes. E no meio, nós temos o Viewport. O Viewport tem 4 modos: 3D, 2D, visualização de script e o Asset Lib. Em futuras aulas, veremos as outras visualizações. Nesta, nos concentraremos na visualização 3D. Bem, vamos começar criando uma cena inicial para nosso jogo. Considere que no Godot tudo é uma cena. Tanto personagens são cenas, estágios são cenas e interfaces gráficas também são cenas. Para o nosso caso, nós vamos criar aqui uma cena 3D. Vale uma dica, no Godot temos um código de cores. Todos os ícones que são marcados com vermelho são 3D, os ícones azuis são 2D, os verdes são interface de usuário. Vamos criar uma cena 3D. Notamos que algo mudou em nosso painel de viewport. Apareceu essa estrutura aqui. Basicamente, nós utilizamos isso para manipular objetos 3D. Temos alguns controles para movimentação, são bem simples. Com o botão direito do mouse, podemos mover a visão da câmera.
Com o botão do meio do mouse, nós podemos orbitar um objeto selecionado. Com o scroll do mouse, nós podemos dar zoom. Também, segurando o Ctrl e pressionando o botão do meio, também podemos dar zoom. Temos o atalho F para focar em um objeto selecionado. E claro, segurando Shift e o botão do meio, nós podemos mover a câmera, o que chamamos de Pan. Porém, no Godot temos um meio mais intuitivo de se movimentar no ambiente. Segurando o botão direito do mouse, podemos utilizar as teclas ASDW para mover na cena, assim como um jogo em primeira pessoa. E, ainda com o botão direito pressionado, nós podemos utilizar o scroll do mouse para aumentar ou diminuir a velocidade dessa movimentação. Voltando para o nosso painel de cena, vamos renomear o nosso node principal. Vamos chamá-lo de main. Note que eu utilizei a palavra node. Tudo no Godot são nodes. Podem haver nodes dentro de nodes, e existem vários tipos de nodes. No decorrer do curso, nós vamos explorar bastante esse sistema de nodes. Por agora, vamos adicionar um chão para a nossa cena. Para isso, vamos clicar nesse botão mais. Temos essa janela nova. Essa janela é a janela de seleção de nodes. Nela, podemos encontrar todos os nodes existentes no Godot e nodes que nós podemos instalar como plugins. No caso, vamos procurar um node que podemos utilizar para criar um objeto 3D. Esse node se chama Mesh Instance 3D. Note que eu posso usar o campo de busca e ele vai selecionar imediatamente o node que eu estou procurando, ou o mais próximo dele. Basta dar 2 cliques no node ou clicar em Create, que o node vai ser adicionado à nossa cena. Vou renomear esse node para Floor. Note que nada mudou na nossa cena, pois esse node que adicionamos ainda não tem um formato. Para isso, utilizaremos o outro painel do Godot, que é o painel do Inspector, que está do nosso lado direito. Nesse painel de Inspector, nós temos as propriedades do node que está selecionado no momento. No caso, como está selecionado um Mesh Instance 3D, ele mostra propriedades do Mesh Instance 3D. Uma dessas propriedades, a primeira, é o Mesh, que dá o formato para esse Mesh Instance. No caso, ele nos dá várias opções de meshes, várias formas básicas. Para o chão, eu vou escolher o New Plane Mesh. Note que agora em nosso viewport apareceu a forma de um plane. Nós podemos mover para qualquer um dos lados, clicando nas setas, ou clicando fora das setas nós conseguimos mover em todas as direções. Utilizando esses arcos coloridos, nós podemos girar. Para uma movimentação mais precisa, nós podemos utilizar os atalhos do teclado. Por exemplo, o W deixa selecionado apenas o gimbal de movimento. O E deixa selecionados apenas o gimbal de rotação. E o R nos mostra um novo gimbal, o gimbal de redimensionamento. Vamos utilizar esse para aumentar o nosso plane. Note que existem pequenos quadrados no nosso gimbal. Esses quadrados servem para aumentar em um único plano. Por exemplo, se eu clicar no quadrado verde, eu vou aumentar apenas no plano X e Z. Vale notar que, em caso de dúvidas, aqui no topo nós temos esse gimbal, mostrando o que cada cor representa: azul o Z, vermelho o X e verde o Y. Também podemos movimentar esse gimbal aqui do canto para girar nossa cena. É o mesmo que utilizar o botão do meio do mouse. Vamos então aumentar o nosso plane. Uma dica: se segurar Shift, ele vai aumentar proporcionalmente. Agora vamos alterar outra propriedade do nosso Mesh Instance 3D, que é o Surface Material Override. Ele serve para darmos uma textura, um material ao nosso objeto. Expandindo esse grupo, vemos que está vazio. Podemos clicar aqui e selecionar um tipo de material para adicionarmos, ou carregar um que já esteja salvo. Por enquanto, vamos clicar em New Standard Material 3D, que é o material básico. Veja que nada mudou. Isso porque nós não adicionamos nada ainda a esse material. Para alterá-lo, nós clicamos no material, ele vai abrir todas as opções desse material. O que nós queremos no momento é alterar a cor dele. A cor no Godot é representada pelo albedo. Aqui nós podemos
selecionar uma cor diretamente. Como também podemos selecionar uma textura para essa cor. No caso aqui, eu vou criar uma textura dinâmica. Clicarei aqui e selecionarei um tipo especial de textura chamado Noise Texture 2D. Clico novamente em Noise Texture para acessar suas propriedades. Aqui nós temos algumas propriedades interessantes. Uma delas é o tamanho dessa textura, no caso aqui está 512 por 512. Vou deixar dessa maneira. Tem outras propriedades aqui que eu explicarei mais no decorrer do curso. Porém, para o que importa para a gente no momento é que Noise Texture a gente vai adicionar. Para isso, nós clicamos nessa última propriedade, a Noise. E criamos um New Fast Noise Light, que é um gerador procedural de textura de ruído. Clicamos mais uma vez para acessar as propriedades dele e aqui temos algumas opções. Por exemplo, uma delas é a frequência. Ao aumentar a frequência, nós aumentamos quantas vezes essa textura vai se repetir. Outra coisa, nós podemos alterar a cor dessa textura mudando aqui a cor do albedo para qualquer uma outra ou de uma maneira melhor. Vamos voltar essa cor para o branco e vamos adicionar um Color Ramp para assim ter um ajuste mais preciso da cor. Um Color Ramp nada mais é do que uma cor gradiente. Para isso nós podemos alterar a proporção das cores, no caso que estão selecionadas aqui é o branco e o preto, ou dando 2 cliques no cursor, nós podemos também alterar essa cor. Escolherei aqui um marrom escuro. E para a cor mais clara, procurarei por um marrom mais claro. Para adicionar novos intervalos de cores nesse Color Ramp, basta clicar. E aqui eu posso selecionar outra cor, ou mais escura ou mais clara. E posicioná-la da maneira que fique mais interessante para nosso chão. Existem outros modos de Color Ramp. Um deles é o Constant. No Constant, as cores mudam sem gradiente. Você obtém esse efeito de cor. Isso é muito bom para jogos em pixel art. Voltemos para nosso viewport. Falando um pouco como funcionam objetos 3D nos engines de jogo, um objeto precisa primeiramente ter uma forma para que ele possa ser visualizado, foi como nós criamos o nosso Mesh Instance 3D, ou pode ser uma forma importada de outros softwares, como o Blender. Em 2D ele pode ser uma sprite ou uma forma básica 2D, mas não é só isso que nós precisamos para nossos objetos. Nós também precisamos de uma colisão, se quisermos que esse objeto interaja fisicamente com os outros objetos e com personagens. Para isso, podemos utilizar esse atalho do Godot, para adicionar os nodes necessários para a colisão. Basta vir aqui em cima em Mesh e clicar em Create Tree Mesh Static Body. O Godot já vai cuidar de todos os detalhes para criar a colisão de nosso objeto. Note que isso criou um Static Body 3D, junto com o Collision Shape. O Collision Shape é o que dá a colisão ao nosso objeto. E o Static Body 3D é o que dá a interação física desse objeto. No caso, por ser um Static Body 3D, isso implica que esse objeto nosso ele é estático, ele não vai se mover. Ou pelo menos não vai se mover com a eficiência que um objeto propriamente feito para ser móvel. Vamos criar um novo tipo de objeto. Desta vez um objeto móvel. Para isso, selecionamos o main e clicamos no mais uma vez. Vamos procurar um objeto chamado Rigid Body 3D. Esse node possui propriedades relacionadas à física, ou seja, ele é afetado pela mecânica de física do engine, como gravidade, como colisão e outros detalhes. Note que apareceu um pequeno sinal de alerta do lado do nosso node. Ao deixar o mouse em cima, nós vemos quais são os problemas desse node. No caso aqui, um Rigid Body 3D ele precisa de uma colisão para funcionar. E claro, também vai precisar de uma forma física para poder ser visível na tela. O que nós vamos fazer? Primeiro, vou renomear ele para Ball. Então, com ele selecionado, vou clicar no mais. Vou procurar um Mesh Instance 3D, ou, se você notar aqui do lado, nós temos os que foram recentemente utilizados. No caso aqui, o que eu estou procurando é o Mesh Instance 3D. Mais uma vez, eu vou lá no inspetor com o Mesh Instance 3D selecionado e vou procurar por um New Sphere Mesh para criar uma esfera. Vou clicar no W para mover ela um pouco acima. Agora, o nosso Rigid Body ainda está reclamando. Isso porque ainda não demos uma colisão a ele.
Para isso, clicamos aqui no mais uma vez e procuramos por um Collision Shape 3D. Agora note que a exclamação do nosso Rigid Body sumiu, porém ainda temos uma exclamação no nosso Collision Shape. Isso porque nós obrigatoriamente temos que adicionar uma forma a esse Collision Shape. Do mesmo jeito que adicionamos para o Mesh Instance 3D, nós vamos lá no Inspector e procuramos o formato de colisão que nós queremos. No caso aqui, eu quero um New Sphere Shape 3D. Note que a colisão ficou numa posição diferente do meu objeto. Isso porque eu cometi um erro, que foi mover o Mesh Instance e não o Ball. Quando eu movo o Node filho, ele se move em relação ao Node pai. Vou desfazer isso daqui. Como eu posso fazer isso? Posso vir aqui em Transform e aqui eu posso alterar o Y, que está modificado para 0. Ele vai voltar para o 0 em relação ao meu Rigid Body. Agora, como deve ser feito? Para mover ele para cima, eu seleciono o Rigid Body e movo o próprio Rigid Body. Essa é a maneira correta de fazer a movimentação de um objeto que possui nodes filhos. Notamos que nossa cena está com iluminação, porém, essa iluminação funciona apenas para o viewport. Se rodarmos o jogo, estará tudo escuro. Porém, no Godot nos oferece um atalho para adicionarmos essa iluminação à nossa cena definitivamente. Basta vir aqui em cima e clicar nesses 3 pontos. E clicar nesse botão Add Sun to the Scene. Isso vai adicionar o sol à cena. Mais uma vez, vamos lá. E clicamos também em Add Environment to the Scene. O Environment define algumas variáveis, como plano de fundo, o céu e o chão, dentre outras que exploraremos nas aulas seguintes. Ainda está faltando uma coisa na nossa cena. Para que possamos ver o que está acontecendo no nosso jogo, obrigatoriamente nós precisamos de uma câmera. Para isso eu vou selecionar o nó principal de nossa cena e clicar no mais. E procurar por um Câmera 3D. Agora, vou posicionar a câmera um pouco acima para que possamos enxergar nossa cena. E vou rotacionar ela um pouco para baixo. Caso você tenha dúvida de o que a câmera está enxergando, podemos clicar nesse botão aqui de Preview. Ele vai mostrar exatamente a visão da câmera. Podemos clicar novamente para sair dessa visão de Preview. Com isso pronto, nós podemos salvar a nossa cena utilizando o atalho Ctrl S ou vindo no menu e clicando em Save Scene e clicamos em salvar. Note que a nossa cena foi para a raiz do nosso projeto, aqui no File System. Agora que nossa cena está pronta, nós podemos clicar nesse botão aqui em cima para executar o nosso jogo. Da primeira vez que executamos o jogo, ele vai perguntar qual é a nossa cena principal. Podemos clicar em Select Current. Assim ele utilizará a cena que está aberta como cena principal. Isso pode ser mudado depois nas propriedades do projeto. Note que o nosso Rigid Body sofreu a ação da gravidade e caiu em nosso chão. E como o nosso chão tem colisão, ele não atravessou. Vamos voltar para o nosso Rigid Body. Aqui do lado direito nós temos mais algumas propriedades para alterá-lo. Por exemplo, nós podemos alterar a massa dele, no caso ele já vem com 1 kg. Podemos alterar também o quanto a gravidade afeta ele, dentre outras propriedades. Mas, para adicionar mais algumas opções de física, nós devemos adicionar um Physics Material. Para isso, vamos nessa opção e clicamos em New Physical Material. Clicamos mais uma vez nele para abrir essas propriedades. A propriedade que eu estou procurando é essa, Bounce, ou seja, o quanto esse objeto pode quicar. Alterarei para 0.7. Eu posso utilizar o slide ou simplesmente posso digitar o valor. Vamos executar o nosso jogo mais uma vez para ver como isso afetou o nosso objeto. Veja que agora o objeto quica, até ficar estático. Quanto maior o valor do bounce, mais ele vai quicar, e quanto menor, menos ele vai quicar. Existem outras propriedades, por exemplo, quanto ele é afetado pela fricção, ou rote, que significa que ele é um objeto rugoso, que ele vai ter muita fricção, ou absorbent. Isso significa o quanto ele absorve energia ao ser atingido ou ao atingir outros objetos. O absorber funciona como o oposto do bounce.
Este foi o básico da interface do Godot. Nas próximas aulas exploraremos outros painéis e nodes, e também as linguagens de programação do Godot, o GDScript e também o C#. Espero que tenha sido de grande proveito. Se gostou, deixe seu like. E até a próxima aula.